Gente amiga, minha gente querida, bom dia para você. Estamos começando o nosso programa, uma história de sucesso. Hoje tenho aqui comigo o professor Luiz Freire, né? Lá da Faculdade UFBA, lá de Salvador. E ele vai contar a história de vida dele para nós. Bom dia, meu querido professor. Seja muito bem-vindo a este humilde programa. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Também agradeço a Ailton Aireza, que foi que me indicou, e nós nos conhecemos há muito tempo. Ele foi meu contemporâneo na Escola de Belas Artes da UFBA, e é um grande prazer poder vir aqui falar sobre a minha trajetória, né? Que eu considero de sucesso porque eu fiz o que eu quis fazer e alcancei um grau de satisfação muito grande e acho que dei e dou uma contribuição social importante com minhas pesquisas, com minha atuação como docente e, enfim, e formando pessoas, né, orientando, enfim, orientando trabalhos de mestrado e do doutorado, e por isso aceitei esse convite, ao qual eu agradeço demais. Então, professor, fica à vontade para contar a tua história para nós. Fica à vontade. Pronto, eu sou de uma família de classe média do interior da Bahia, de Juazeiro da Bahia, né? Que era uma cidade comercial, ligada ao porto do São Francisco, a um porto importante de São Francisco, que na época fazia o trânsito de mercadorias e de pessoas até Pirapora, subindo o rio, e descendo o rio, acabava em Juazeiro, que era o trecho do Rio São Francisco para navegação de grandes calados. Então, era uma cidade importantíssima. Ainda é, mas na época ela gozava de um prestígio que hoje não goza tanto mais, né? E de uma vida social e cultural também, que hoje se perdeu bastante. Mas eu convivi nessa cidade com uma cultura de raiz, uma cultura popular muito rica, são franciscana, e integrada com os estados que o rio banha, né? Minas, Pernambuco, Alagoas, né? E de uma família em que minha mãe era muito ligada às artes, né? E meu pai também. Meu pai praticava fotografia, mas minha mãe era mais relacionada com as artes. Mas, assim, como toda cidade do interior, havia uma limitação muito grande de acesso, sobretudo à arte erudita, né? A um teatro profissional, a uma dança profissional, essas coisas todas. E eu sempre almejei morar num centro em que eu pudesse ter contato com essas coisas e até mesmo me envolver mais do que espectador, né? Mas aí fui morar em Feira de Santana com meu pai, fiz o curso colegial lá no Colégio Santo Antônio dos Capuchinhos, e ao finalizar eu fiz o meu vestibular para aqui, para Salvador. Ao fazer o vestibular, eu já organizei a minha vida para estudar à noite e trabalhar de dia. Então, escolhi um curso que me permitisse fazer isso, que na época era muito restrito a oferta de cursos noturnos. Então, escolhi letras vernáculas com francês na Católica e passei no vestibular. Meu pai queria que eu ficasse com ele, porque eu trabalhava no escritório dele, ele era representante comercial de indústrias do sul e do sudeste do Brasil, e aqui da região de Feira de Santana, e ele queria que eu funcionava muito bem, trabalhava muito bem com ele, um entrosamento muito bem, mas assim, eu queria fazer a minha história, e queria também me libertar dessa dependência paterna. Então vim para Salvador, fiquei inicialmente na casa de uma tia, depois minha madrinha, que sempre foi uma segunda mãe, me chamou para morar com ela no bairro do Garcia. E eu então consegui logo um trabalho numa empresa que era uma MESA, uma empresa de urbanização de Alagados, que era uma área de palafitas subabitada, e que tinha essa empresa cuidava da urbanização dessa área, né? E da melhoria social dos moradores dessa área.
Essa área era conhecida no mundo inteiro, porque era uma área de palafitas, né? Então, estudei, quer dizer, esses anos foram muito difíceis, porque eu pagava a católica com meu salário, consumia mais da metade do meu salário, e sobrava muito pouco para todo o resto, mas eu não tinha a menor, não me, não me molestava de maneira alguma, porque não me faltava o alimento, enfim, e era o que era importante, né? E comprava meus livros que eu precisava, porque eu não podia frequentar a biblioteca, tinha que ler em ônibus, essas coisas todas, né? E no meio do curso eu entrei em parafuso, disse, nossa, não é isso que eu quero, eu gosto do curso, o curso é espetacular, mas eu não quero seguir essa profissão. E pensei em desistir. Felizmente não desisti, porque logo depois, meu ingresso na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal, foi em função de eu ter essa licenciatura em Letras Vernáculas com francês. Então, eu concluí o curso e minha situação melhorou na empresa, porque o salário melhorou um pouco, eu já não tinha mais a universidade para pagar. Muita gente da minha geração fez usufruiu de um auxílio governamental que pagava e depois a pessoa restituía ao Estado, mas eu não quis isso, porque eu não queria ficar com dívida depois de formado. Bom, e aí eu estava já muito entrosado com o meio artístico de Salvador, frequentando a escola de teatro, vendo as peças de teatro, vendo os espetáculos de dança, frequentando a escola de dança, fazendo cursos na escola de dança, mesmo, e trabalhando, já não tinha mais o estudo. Mas aí o que acontece? Eu fiz o vestibular para a Universidade Federal. Na época, como o Gil Vicente falou, a gente tinha que fazer 4 opções, porque caso os testes de aptidão artística você não conseguisse aprovação, você iria automaticamente concorrer a uma vaga nos cursos de outra área, da outra área que você escolheu. Então, eu escolhi dança em primeiro lugar, artes plásticas, museologia e comunicação. Eu não passei no concurso de dança porque eu não passei no teste de aptidão artística, embora tenha feito uma prova de improvisação muito boa, né? Mas eu comecei muito tarde a fazer dança, eu tinha muitas limitações técnicas, então, de fato, não foi bom eu ter passado, né? Que limitações eram Então, essas? limitações físicas, Sim. porque eu não fazia nenhuma atividade física Ok. e boicotava as aulas de educação física, então tinha limitações físicas mesmo, né? Abertura, enfim, tudo mais. Toda essa parte técnica que o dançarino, hoje em dia, não é tão mais importante, né? O conceito da dança hoje evoluiu muito e isso não é mais importante. Talvez hoje eu passasse tranquilamente, porque minha prova de improvisação foi muito bonita. Eu dancei o mito de Narciso com uma música de Claude Debussy, que eu escolhi e fiz tudo, né? Bom, mas aí, então eu fui concorrer à vaga de museologia. Eu não sabia o que era museologia, porque quase ninguém sabia. Na época que eu comecei a estudar, a gente, quando perguntava o que é que você faz, eu digo, eu estudo museologia. A música. Então, no primeiro semestre, eu tive aulas de História da Arte, com uma professora que foi minha grande inspiradora, Ana Lúcia Uchoa. Ela hoje já está falecida. Então, eu fiquei fascinado com a disciplina e comecei a estudar muito mais do que o necessário para ser aprovado, a estudar por satisfação própria. E decidi que seria professor de História da Arte sem ter onde lecionar, porque a Escola de Belas Artes estava muito cheia de professores na época,
e somente ela oferecia a disciplina, e não havia possibilidade de abertura de concurso, porque a política educacional do período não favorecia a abertura de concursos, né? Mas eu coloquei, para mim foi um momento assim de uma decisão, foi um tiro do escuro, porque eu decidi por uma profissão que não tinha a menor perspectiva de exercê-la, né? Então, o que é que acontece? Neste momento, eu lembrei de que, num aniversário meu, eu morava em Petrolina, Pernambuco, que é vizinha de Juazeiro, meu pai tinha me prometido uma viagem ao Rio de Janeiro, como presente de aniversário. E passou lá em casa uns vendedores da editora José Olímpio, mostrando uma coleção recentemente lançada, isso era a década de 1970, O Mundo da Arte, uma coleção ilustrada, fartamente ilustrada, cada livro era escrito por um especialista, e eu fiquei tão alucinado pela coleção que eu telefonei para meu pai e disse, olha, eu troco a viagem ao Rio pela coleção da José Olímpio. E eu achava que ele não ia aceitar isso, e ele terminou aceitando. Comprou a coleção. Durante muito tempo, essa coleção, eu tentava ler, não conseguia compreender, mas via muito as imagens, que eram boas imagens coloridas, era uma coleção de luxo, né? Ela ainda existe, ainda se encontra para comprar nos sebos, enfim. E eu ainda guardo a minha, né, como recordação. Aí eu pedi a minha mãe para me mandar de Juazeiro a coleção, porque agora eu estava precisando mesmo estudá-la, né? Ler os livros com mais detidamente, né? Bom, então estava ali consolidado eh, duas áreas que eu sempre estive ligado, mas que eu não sabia que existiam, que era de museologia, questão do patrimônio cultural, da preservação dos museus, da exposição, do didatismo, das exposições, da relação com a escola, com o aprendizado através dos objetos e das narrativas que a gente pode construir a partir deles, né? Então, porque isso foi sempre esteve na nossa formação. Minha mãe era muito conservadora nesse sentido de preservar as coisas, as lembranças do passado, porque ela ficou órfã com meses de nascida. E ela teve que se apegar à mãe, à imagem da mãe, pelas poucas fotografias que ficaram e por objetos que pertenceram à mãe. Geralmente coisas materiais, vestimentas e arte, porque a minha avó, a mãe dela, pintava, né, bordava, e ela guardava essas coisas e passava para a gente esse amor que ela aprendeu a amar a mãe através do que sobrou da mãe, né, das relíquias, e nós também aprendemos isso. Então, nossa relação com os objetos foi sempre de muito carinho, de muito afeto e de desejo de que eles continuem existindo. E que é a base para a profissão da museologia, do museólogo, né? Bom, então eu segui o curso todo, como eu trabalhava e estudava, eu não podia pegar muitas matérias, eu era liberado do trabalho para frequentar algumas aulas, mas depois eu tinha que repor e eu fazia reposição. Fiz o curso em 10 anos, porque eu não tinha como acelerar mais o curso em 10 anos. Antes de terminar o curso, não, terminado o curso, eu fui fazer uma especialização em Ouro Preto, em cultura e arte barroca, que foi muito importante para a minha formação, porque nesse período da década de 80, era muito pequena a oferta nessa área de história da arte, de museologia, menos ainda. Daí, então, que eu fui para Ouro Preto fazer esse curso, onde conheci muita gente do Brasil inteiro, que ainda hoje estabeleço relação de amizade e assim por diante. Bom,
Então, fiz esse curso de especialização e abre uma vaga para... Antes disso, eu comecei a lecionar História da Arte na Escola Baiana de Arte e Decoração, a EBAD, que foi um grande lugar de exercício da profissão de professor de História da Arte. Durante muitos anos, eu ensinei lá, e foi muito importante, não só por questão econômica, que complementava meu orçamento, mas também porque eu tinha a oportunidade de exercer o magistério da História da Arte, que era raríssimo na Bahia da época. Daí, então, eu me preparei, eu fui nessa altura, eu já tinha me transferido da empresa, a MESA, para a área de cultura do Estado da Bahia, do governo do Estado da Bahia, trabalhando no Departamento de Museus e trabalhando no Museu de Arte da Bahia, como museólogo, né? Assumi alguns cargos, entre eles a direção do Museu Abelardo Rodrigues, que foi um cargo que eu exerci por muito pouco tempo, porque eu me senti diante de problemas que eram insolucionáveis e que comprometia a minha gerência, e aí eu decidi, então, pedir a exoneração do cargo para me dedicar, inclusive, ao concurso da Escola das Artes. Então, o concurso inicialmente tinha 8 candidatos, mas aí um candidato entrou na justiça, reclamou a homologação da inscrição dele, e o concurso foi adiado por vários meses. Enquanto o concurso era adiado, várias pessoas desistiram de fazer o concurso. E o que é que acontece? Essa desistência fez com que, na hora que o concurso foi realizado, só tivessem 2 candidatos. Eu e um colega meu, museólogo, que é professor hoje de museologia, e depois ele fez o concurso para museologia e passou lá na Faculdade de Filosofia. Então, eu fiquei em primeiro lugar, por uma diferença de décimos, e ele em segundo. E comecei, então, a minha carreira acadêmica, a partir do primeiro estágio da carreira, que era professor auxiliar. Sempre muito dedicado, sempre estudando muito, investindo muito. Na época, a gente tinha que fazer um material de aula em slides analógicos, que era muito caro, que você tinha que comprar o filme, que era mais caro, depois mandar, não era revelar, mas o processo e depois, então, botar em molduras, e geralmente a gente tinha muita dificuldade para fazer esse material, para dar conta de todos os temas dos programas. Mas a gente, assim, fazia isso com um grande empenho, né? E todo curso que ia tendo na área de história, na área de cultura, na área, eu ia fazendo para fortalecer meu currículo, e como também era convidado a dar palestras, a fazer cursos em museus, em instituições culturais, em educacionais também. Daí, então, eu abri um curso de mestrado na própria Escola de Belas Artes. Então, na primeira turma, eu não quis me arriscar, e aí eu fiz como aluno especial. Na segunda turma, eu fui aprovado. E aí, na segunda ou na terceira turma, mais ou menos, né? Acho que foi em 94, foi na segunda turma. E aí eu fui aprovado e comecei a fazer o meu curso de mestrado lá, com um projeto que buscava investigar a talha neoclássica na Bahia, ou seja, a ornamentação das igrejas na Bahia no século XIX, porque houve uma grande reforma ornamental que transformou basicamente a maioria das igrejas na Bahia da estética barroca para a estética neoclássica. Então, esse projeto, na verdade, esse tema, eu devo a uma professora mineira que atuou na UFRJ, Miriam Ribeiro. Uma vez eu estive no Rio, a trabalho do Conselho Federal de Museologia,
E ela me recebeu no apartamento dela muito gentilmente, e eu mostrei para ela um projeto que eu tinha. Ela disse assim: olha, esse projeto que você tem é muito interessante, mas ele não, para um mestrado ou um doutorado, ele não é tão importante. Na Bahia, você tem temas melhores e que você dá uma resposta mais eficaz. Então, aí diz, por exemplo, a talha neoclássica, a reforma das igrejas no século XIX, da ornamentação. Aí ela pegou um livro de Germain Bazin, um historiador francês que tratou do assunto, dedicou 5 páginas sobre o assunto e pediu que eu lesse tudo. E eu realmente fui ler e fui visitar as igrejas com outro olhar, quando eu voltei para Salvador. E aí eu disse, bom, esse vai ser o meu tema. Então, eu cumpri os créditos do mestrado. Quando estava no ano para a defesa da dissertação, eu, que já vinha tentando entrar em contato com Portugal para fazer um curso de pós-graduação em Portugal, tive esse acesso facilitado, graças, mais uma vez, a gente não faz nada sozinho, e a gente tem assim, pessoas que são muito importantes na vida da gente, né? Então, eu tive, mais uma vez, Ana Lúcia Uchoa e Mercedes Rosa, que é das duas museólogas, e Ana Lúcia é professora da Escola de Belas Artes, foi minha professora e inspiradora, e ela disse assim, olha, Luiz, lá em Portugal as coisas só se desenvolvem se você tiver um contato na universidade. Aí Mercedes tinha uma amiga que era doutora em História Medieval, e então ela me colocou em contato. Então, essa doutora Ana Maria me manda uma carta dizendo, olha, eu não posso lhe orientar, mas eu vou lhe indicar uma colega do Porto, da Universidade do Porto, ela poderá acatar, que é a professora Natália Marinho Ferreira Alves, acatar o seu projeto. E assim as coisas foram se desenrolando e eu fui aceito no doutorado antes de concluir o mestrado. Daí, então, a outra luta seria a obtenção da bolsa de estudo, porque eu não teria condições de bancar um curso de doutorado em Portugal às minhas expensas, né? Mesmo tendo a licença da universidade. Mas eu ganhava muito pouco, porque o salário de professor universitário ele só começa a ficar melhorzinho já para o final da carreira, né? E mesmo assim não se equivale a nenhum outro salário de outra área, que esses são sempre superiores, né? Mas eu não, por incrível que pareça, eu nunca busquei sucesso econômico. Eu procurava muito mais minha satisfação pessoal e a oportunidade de dar uma resposta ao meu país através da educação, da cultura, enfim, que também isso era uma satisfação para mim. Então, a questão econômica ela veio naturalmente, embora eu sempre tivesse a consciência que toda a minha dedicação, todo o meu trabalho, as minhas competências, se estivesse em outra área, eu estaria ganhando muito mais. Mas provavelmente eu não tivesse a satisfação pessoal que eu adquiri exercendo as minhas profissões, né, de museólogo, de professor, de educador, de pesquisador da história da arte baiana, brasileira. Uhum. E você quer colocar para nós, se você está trabalhando em algum projeto de arte, assim, para a gente saber como é que você se encontra hoje? Sim, hoje em dia nós temos um projeto que é um dicionário eletrônico de artistas baianos, que a gente está tocando juntamente com 2 colegas, um colega uma da UFRB, Suzane Pinho, e outro da própria escola Dilson Midlas, que é um dicionário eletrônico, que a gente vai colocando a biografia dos artistas com imagens e tudo. Nós desenvolvemos um programa, tivemos apoio da FAPESB, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia, e agora a gente vai fazer um seminário sobre os modernismos na Bahia, né? Então, esse seminário é um seminário que vai convidar
pesquisadores baianos e de fora que trataram sobre temas da Bahia para fazer, fazer as falas, as conferências que vão ficar disponibilizadas no YouTube, né, na plataforma do YouTube. Mas, assim, só para explicar um pouco, voltando, né, ao que eu deixei, eu fui então para Portugal, consegui a bolsa, que não era fácil, tive uma orientação muito boa de Sônia Gomes Pereira, doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fui então para o Porto fazer esse doutorado. Lá, todas as minhas expectativas em torno de material, de fontes, de estudos foram superadas, porque tudo que eu pensava que iria encontrar, eu encontrei muito mais. E minha dedicação ao trabalho, como sempre, rendeu uma tese que foi uma tese muito elogiada, muito bem aceita, né? Sobretudo porque o tema era um tema inédito, né? E então eu volto para Salvador, defendo a tese em 2001 e volto para Salvador para as minhas funções de professor. E continuei a trabalhar nas pesquisas da minha tese. Fiz uma importante exposição no Conjunto Cultural da Caixa, e a exposição foi tão bem aceita pela população que o Conjunto Cultural da Caixa prorrogou o tempo de permanência, né, da exposição. E aí abre um concurso da Odebrecht, que era um concurso para a publicação de um livro de luxo. E eu, então, propus a Odebrecht, no concurso, essa publicação, não a publicação da minha tese, mas a publicação de um trabalho que era mais do que a minha tese, era mais completo, era mais aprofundado. Porque o prêmio dava a condição de você montar uma equipe de pesquisadores, coordenar esses pesquisadores e fazer tudo em alto nível, né? Trabalhando com bons fotógrafos, com excelentes fotógrafos, fotógrafos que teriam que fotografar na Europa, outros que teriam que fotografar na Bahia e ainda em outras partes do Brasil. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando nesse livro, e o livro foi lançado e me deu muita projeção, e teve uma aceitação muito grande. Depois foi indicado para o Prêmio Jabuti, ele não ganhou, mas foi indicado, os 10 indicados, né? E ganhou o prêmio Sérgio Millier, da Associação de Críticos de Arte, sediada em São Paulo, né? Já o livro publicado. Então, esse livro teve uma grande repercussão, porque eu apresentava grandes novidades e com uma pesquisa profunda, né? Uma pesquisa em que eu cerquei o tema através de vários ângulos, através, né, desde a organização do trabalho dos artistas, a contratação deles, a relação deles com a clientela, enfim, havia uma busca, um trabalho de pesquisa que tinha densidade textual e densidade de imagem, imagética, né? Com imagens muito boas e tudo mais. Esse livro ainda se encontra através dos sebos, porque o prêmio acabou, né? O prêmio não existe mais. Eu fui, acho que, o segundo ganhador do prêmio, né? E hoje só se obtém esse livro através dos sebos do Mercado Livre, dessas plataformas digitais. Você trabalhou ele em Portugal ou não? A tese eu fiz em Portugal. Eu defendi a tese. Mas a tese tem limites, porque eu tive 1 ano para escrevê-la e não foi suficiente. E também porque, quando eu atingi mais de 500 páginas,
Aí a minha orientadora disse: Luiz, não é possível fazer mais do que isso. Aí eu tive que limitar. Então, e ficou um capítulo, que era um capítulo muito importante, de fora, que no livro esse capítulo está incluído, que é uma razão moral para a reforma da ornamentação das igrejas, né? Uma nova moralidade da Igreja Católica, surgida a partir do iluminismo, né? E da necessidade de se tornar os interiores mais leves, menos decorados, com uma decoração mais equilibrada, né? De modo que conduzisse ao fiel a uma mensagem mais enxuta e fixa nas virtudes cristãs, né? Então, esse último capítulo, que não tem na tese, no livro tem, e por isso o livro é mais completo, e também por muitos outros avanços que nós obtivemos na pesquisa, né? Durante a pesquisa, que foi facultada pelo prêmio, porque, como eu lhe disse, eu trabalhei com 10 pesquisadores espalhados nos acervos, buscando complementação de dados e tudo mais, né? Então, a partir daí, então, eu passei a atuar no doutorado, no programa de pós-graduação da escola, que só tinha mestrado, depois veio a ter doutorado, orientando trabalhos de mestrado, de doutorado, dando minhas aulas na graduação, minhas aulas na pós-graduação, muitas conferências, muitos cursos em museus, instituições, essas coisas todas. E de maneira que hoje eu me encontro já podendo me aposentar, mas ainda um pouco indeciso quanto a essa aposentadoria, porque, na verdade, talvez seja a decisão eu tomei muitas decisões na minha vida que foram, como eu já coloquei aqui, foram difíceis de tomar, né? Uma foi deixar a casa paterna, outra foi escolher uma profissão que eu, na época, não tinha onde eu atuar, né? E agora é a possibilidade de ficar sem uma instituição que me dê o suporte. Então, eu estou amadurecendo se devo me aposentar ou não, embora, me aposentando, eu vou continuar com as pesquisas, talvez até com mais tempo para dedicar a elas nos arquivos, nas bibliotecas e nas próprias Professor, igrejas da muito Bahia. muito obrigado por ter contado a tua história aqui para nós, tá? Eu que agradeço essa oportunidade, porque eu acho que a história de vida da gente serve muito para impulsionar vocações e para também dar apoio àquelas pessoas que podem fraquejar diante das dificuldades. Dificuldades sempre existem, de toda ordem, mas a gente precisa ir construindo, né, as relações, construindo, sobretudo com trabalho sério, com dedicação, com metas, com objetivos, né? E persistência, muita persistência. Eu tenho histórias assim cujas limitações são maiores do que as minhas, né? Eu sempre que eu ensaiei me queixar da vida, eu olhava para o lado e via uma situação pior, e aí aquilo de não, eu não estou em condições das piores nesse país. E isso também serve para a gente criar musculatura para continuar a nossa caminhada, né? Você Então, quer indicar para nós, professor, para um programa futuro? Sim, olha, eu contatei com 3 pessoas, só uma me deu uma resposta. Trata-se de Carlos Linhares. Então, ele é um professor, ele é doutor em saúde pública, mestre em ciências sociais, graduado em psicologia e faz um trabalho muito importante com as empresas, enfim. Então, ele me deu uma resposta imediata. Mas os outros nomes também podem ficar na sua lista. Um deles é a pintora artista Fátima Tosca, e o outro é o dançarino e professor da escola de dança Eduardo Oliveira. Então,
Eles não me deram respostas ainda, mas o Carlinhos confirmou. Então, eu vou colocar você em contato com o Carlinhos, Carlos Linhares, aliás, que ele com certeza vai ter uma ótima participação no seu programa. E eu desejo vida longa para o seu programa. Muito E para obrigado. você também, muita saúde para continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado, professor. Esse foi o professor Luiz Freire, da Bahia, aqui conosco. Axé, professor. Felicidades. Muito axé. Editar, clicável Rodrigo, clicável encerrar a transmissão, título nível 4 encerrar a transmissão botão.